Está tudo bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Tua Rica Saúde. Desta vez, isto depois editado, a coisa fica minimamente ok. Hoje trago um convidado na qual já temos uma ligação também já há alguns anos. Trazer-vos aqui um tema para falar um bocadinho sobre coluna. Também faz parte da saúde e tendo em conta que é uma patologia por vezes que acaba por afetar também uma grande parte da população. Portanto, fazendo a introdução como tenho feito nos outros convidados, vou deixar que seja o chat a decidir quem tu és, nem que seja por breves segundos, e depois tu decides realmente se faz sentido ou se não faz sentido. Está bem? Claro. Então, segundo o chat, o Hugo é personal trainer, criador do método neurofuncional, que tem uma abordagem que liga o treino, o sistema nervoso e o movimento com a intenção. O trabalho dele não começa apenas no músculo, começa no cérebro. Começa na forma como o corpo se organiza, reage e se adapta ao estímulo. Mais do que repetir exercícios, o Hugo preocupa-se em ensinar o corpo a mover-se melhor, com mais controle, eficiência e segurança. É alguém que se questiona no treino tradicional, que estuda, testa e aplica no terreno todos os dias. O que é que tu achas propriamente desta apresentação que ele fez sobre ti? Opa, adorei, foi muito isso. Ele esqueceu de referir que sou readaptador físico, ou seja, eu não sou bem personal trainer, mas também não sou fisioterapeuta. Então estou ali naquele gap que está entre a fisioterapia e o treino, não é? Sou a pessoa que faz a transição de um ponto para o outro, não é? Essa transição. A ponte. Também sou preparador físico, portanto eu também depois pego na continuidade da pessoa, ou seja, eu consigo pegar a pessoa numa fase secundária da sua operação, de uma cirurgia, não é? A pessoa já se consegue movimentar, eu consigo pegar nessa pessoa e colocá-la outra vez a fazer as tarefas do dia-a-dia, jogar pádel, correr, jogar basquete, ser atleta. Ou seja, sai um bocadinho daquele contexto de consultório, não é? Até porque a pessoa até pode vir com uma situação um bocadinho mais grave em que às vezes o exercício pode não ser logo a situação mais indicada. Sai um bocadinho de consultório, por exemplo, de uma consulta que tenha passado por mim, e antes, obviamente, de voltar àquilo que é suposto ser uma vida normal, até porque o corpo tem sempre algum período de adaptação também para isso, aí entras um bocadinho nesse papel de criar esta ponte entre sair daquilo que foram às vezes tratamentos mais passivos, não é? Onde a pessoa praticamente não fez grande atividade, mas agora tem que fazer a preparação para o mundo real, para que principalmente todo este tratamento dê uma potencialização maior e que a pessoa possa não ter estas recaídas até com mais frequência. Sim, às vezes até acaba por complementar bem o trabalho da fisioterapia, porque os fisioterapeutas, principalmente os sistemas tradicionais, não é? Sim. Acaba por ser um bocado precário. A pessoa um fisioterapeuta para cinco pacientes. Sim, eu lembro-me bem da minha situação. Havia vezes em que tinha 5 pacientes por hora, portanto eram 13, ali naquelas 3 horas eram 15 pessoas, assim um bocadinho. Acaba por ser um bocado complexo, portanto acaba por complementar bem esse trabalho. Sim, mas até mesmo não só pela fisioterapia convencional, eu acho que mesmo no resto... O comum mortal, 100%. Eu acho que um bocadinho de forma geral, mesmo que a pessoa passe por uma fisioterapia um bocadinho até mais especializada, propriamente dito, acho que ter alguém que faça uma reabilitação por completo é vantajoso, porque senão senão a tua profissão não existiria e estava dentro de uma outra profissão. Não é? E eu acredito que todos nós somos disfuncionais de alguma forma, portanto o meu trabalho é identificar essas disfunções, entre aspas, e trazer um maior equilíbrio. Potenciar essa pessoa que tem essas disfunções. E trazer um bocadinho mais desse equilíbrio, porque a realidade é que, tendo uma população também muito sedentária, não é? Portanto, também não é de nossa cultura e nosso hábito ter essa questão do praticar, sair. Somos uma população que, em termos gastronómicos, obviamente temos boa qualidade. E então, às vezes não temos este equilíbrio.
E essas tais disfunções vão garantidamente aparecer, e mesmo que, ou seja, não vamos colocar isto no patamar em que se a pessoa praticar sempre exercício físico e se tiver uma boa alimentação, que não vai ter nada na vida. Claro. Não é neste patamar que as coisas estão, até porque as probabilidades não é assim que funcionam. E não há nada propriamente dito 100% que nos venha a dizer assim, não, se cumprires isto à regra, nunca tens nada na tua vida. Obviamente que baixa um bocadinho a probabilidade. Eu acredito que a causa principal de maior parte das disfunções na população em geral é sem dúvida o facilitismo. Ou seja, o facilitismo com que nós temos de fazer coisas. Hoje em dia tu já não tens de caçar para ter alimento, não é? Hoje em dia já nem precisas de ir ao talho. E nem ao supermercado, já te entregam em casa. Tu clicas no botão e eles vêm trazer a casa. Portanto, sim. Os trabalhos também são muito mais sedentários do que antigamente. O comodismo veio aqui trazer a questão do teletrabalho, das pessoas poderem trabalhar em casa. Já não existe aquela necessidade de também se deslocarem, seja transportes públicos, a pé, de carro, bicicleta, outros meios de transporte. Também já não existe essa necessidade, porque hoje em dia, através de um computador ou quer que seja, já fazes tudo. Acabas por fazer um bocadinho tudo. Pronto, e sabemos que quanto menos movimento dermos ao corpo, mais disfuncional ele se torna, né? De todas as formações de neurociência que eu tirei, todos referiram uma coisa: use it or lose it. É aquilo que dizem em todas as formações de neurociência, que é ou tu fazes a tarefa, ou então vais deixar de a fazer porque o teu corpo vai desligar essa função. Sim, até porque o corpo acaba por ter vários meios, várias cadeias onde ele acaba por se desligar ou não, porque não nos podemos esquecer que nós somos animais, de qualquer das maneiras. Embora racionais, nós somos animais. E há várias leis que o corpo acaba por se regir também de certa maneira. Uma delas, por sobrevivência, na sua grande maioria, todas elas são um bocadinho baseadas por isso, que é de poupança de energia. Ou seja, o corpo, obviamente, pegando um bocadinho naquilo que tu estás a dizer, que é perdendo a função para executar certas e determinadas coisas, o corpo também chega a um certo ponto em que começa a desligar cada vez mais interruptores no quadro do género, então se eu não utilizo isto, não vou estar a gastar energia, de certa maneira, a olhar para este tipo de situações, e começa-se a desligar um bocadinho nesta lei, neste princípio também de poupança de energia, porque é um princípio. Quem nunca, e eu acredito que quem nos vai ouvir também sinta sempre isso, que é, quem nunca, quanto menos faz, menos quer fazer. Não é? Portanto, é aquela sensação que o corpo também às vezes nos provoca de sossegadinho, não mexe, deixa de estar, porque não sabemos até que ponto em que não há um clique por uma outra situação qualquer que nos leve principalmente à questão da sobrevivência. Portanto, essa questão, às vezes, do desligar acontece também um bocadinho por conta dessa situação, mas é totalmente natural da vida biológica do ser humano também. E para complementar a tua questão, o método neurofuncional surgiu da minha ligação à neurociência aplicada ao movimento e a estudar a performance humana. Decidi criar aqui uma metodologia com todo o conhecimento que eu adquiri nestes 5 anos de profissão, enquanto personal trainer / preparador físico. Sim. E sentiste que havia, de facto, este vazio para preencher naquilo que é também o tradicional personal trainer a dar? Porque, lá está, uma coisa é dar treinos, outra coisa é dar treinos a pessoas com disfunções. São coisas completamente diferentes. Sim, eu acho que praticamente todos os personal trainers passaram por uma educação muito precária a nível destes assuntos, não é? Nós sabemos que existe o cérebro, sabemos o que é uma sinapse, mas depois não sabemos como é que isso acontece na prática, não é? Então faltava muito esse conhecimento, não é? Sim. Nós sabemos como é que se faz um agachamento, como é que se faz um lunge, mas isto é padronizado, não é? Vai chegar a Dona Maria, não sabe fazer o agachamento, e agora o que é que eu faço? Tenho de mandar para a fisioterapia, tenho de mandar para o massoterapeuta, tenho de mandar para o osteopata. Mas não, se calhar, se tu vires os olhos da pessoa, a pessoa tem um olho que converge e o outro que diverge ao mesmo tempo. E se calhar tem uma disfunção nos olhos que precisa de ser trabalhada antes de fazer um agachamento. Óbvio que isto é um exemplo geral, não é? Nem sempre é assim. E depois esta é outra coisa, não é? Que todas as pessoas funcionam de formas diferentes, não é?
O João se calhar faz o agachamento com os pés à largura da cintura, outro tem de fazer à largura dos ombros, outro tem de rodar mais os pés, outro tem de rodar menos os pés. E pronto, foram estas dúvidas que me aliciaram também a saber mais, porque percebi que aquilo que eu sabia dos cursos acabava por ser muito, muito pouco, não é? E depois temos as questões também mentais, que também têm uma influência gigantesca nas dores lombares, nas dores da coluna, no movimento da pessoa. Portanto, também tenho aqui alguma vertente de desenvolvimento pessoal que também acabei por desenvolver. Sim, e acho que faz todo o sentido, mas lá está, às vezes as pessoas não têm tanto essa noção, e é sempre bom alertar, porque tudo começa no cérebro. A realidade é essa, porque apesar de existir uma disfunção, apesar de existir uma dor, apesar de existir o que quer que seja, todo ela é descodificada através deste menino que nós temos cá em cima, não é? Portanto, é ele que também nos vai dizer e tentar, obviamente, depois mediante também essa disfunção, tentar adaptar um bocadinho do que é que, em termos estruturais, em termos de corpo, ele se pode às vezes ajustar mediante a situação. Eu costumo dizer que nas formações que eu costumo dar a preparadores físicos e fisioterapeutas, que nós temos uma hierarquia, não é? Nós temos o cérebro, temos os sensores e depois sim temos o músculo, os ossos, não é? Sim. E eu ainda meto aí outra coisa antes dos sensores, talvez, mas ainda meto antes dos músculos e dos ossos, ainda meto outras coisas, que é os órgãos. Certo. Sim. Mas o cérebro, pronto, faz parte. Pronto, eu meto os órgãos ali nos sensores também, que é o que capta a informação. Sim. Mas os PTs, né? Nós PTs, trabalhamos muito com a parte final do nosso sistema, não é? Trabalhamos muito com o output, mas se tu não sabes o que é que acontece em cima, tu não consegues perceber também a resposta que dá em baixo, não é? Sim. Então tu tens de perceber o que é que vai em cima para depois conseguires manipular o que está em baixo. Sim, até porque lá está, voltamos ao ponto. Às vezes uma disfunção, pura e simplesmente, não é nada mais, nada menos do que uma defesa própria do organismo a uma situação que pode existir, não é? Portanto, eu se calhar não lhe chamaria defesa, chamo-lhe adaptação. Sim, nós adaptamos. Uma adaptação daquilo que é a realidade que o corpo precisa naquele momento, até porque também através da visão nós acabamos sempre por procurar muito aquilo que é um eixo central em termos de gravidade e tudo mais. E obviamente que se houver uma disfunção para uma coisa, o corpo tende sempre a modificar-se ou adaptar-se para trazer sempre a eixo minimamente central, porque é aí que ele também vai dar, e através da visão é um bocadinho isso. Quem diz visão diz sistema vestibular, sim. sistema respiratório. Portanto, o cérebro é... Até porque lá está, a dor, propriamente dito, só existe dor porque existe uma ligação cá para cima. Okay? Não é por simplesmente que me dói aqui o joelho que o problema... Está tudo aí. Né? Tem que vir aqui, até porque aqui não há propriamente dito um descodificado de nada. Há um sensor que recebe uma informação não é? Que traz tudo cá para cima, cá em cima é descodificado e volta, há uma resposta daquilo que pode ou não existir. E naquilo que pegaste, obviamente, a parte psicológica, a parte emocional também é importante para conseguir combater aqui um bocadinho esta situação, porque eu sou sempre apologista de que a dor é sempre algo físico e não gosto de descartar isso. Agora não significa que não possa ter uma outra componente psicológica. A psicológica não ajuda, não é? Sim, eu pego sempre um bocadinho neste modelo biopsicossocial, a realidade é essa, e é isso que também me baseio muito em consultório, ou seja, nestes 3 pilares de ligação do físico, do psicológico e do emocional, em que se um dos pilares acabar por faltar, o resto não vai acontecer, e eu já tive também inúmeros casos em que às vezes até vou para tratar uma dor em específico, mas eu sei que aquela dor também está mais persistente e não desaparece com tanta facilidade porque existe algo por trás que não a está a deixar. E aí entra, de facto, realmente o querer ajudar a pessoa ao ponto de ter um bocadinho como um todo e não por isso simplesmente chegar ali e então é o pescoço, não é? Então e massagem aqui um bocadinho e a coisa está feita. Não, vamos chegar à conclusão que, de facto,
até pode existir ali algum tipo de disfunção, mas se calhar existe algo mais por trás não vamos estar por simplesmente à pessoa da mesma maneira que tu, não vais só estar a fazer treinos só porque sim, quando existem outras coisas que também não estão resolvidas. Os resultados que a pessoa quer ou procura, ou quando vem à nossa procura e idealiza, não vai corresponder às expectativas dela, não é? Sim. Olha, eu gostava de trazer aqui algumas perguntas para tu dares a tua visão, principalmente, porque são perguntas que trazem aqui um bocadinho de crenças negativas, alguns mitos ainda que a sociedade, principalmente, também me traz aqui um bocadinho para dentro do consultório, e eu acredito que às vezes para ti também apareça um bocadinho, se bem que eu acho que quem vai para ti não vai com tantas crenças limitantes às vezes em termos do exercício como vêm ter contigo, porque às vezes se te procuram para o exercício é porque têm mais ou menos se calhar até uma noção que o exercício pode ser vantajoso para... Aqui dentro quem me vem não vem com essa ideia. É quando mexer melhor. Quando menos mexer melhor. E então uma das que tenho é que realmente existe este medo de que o mexer ou que o exercício em si vai trazer mais problemas, vai trazer aqui mais dores e a pessoa acaba por se fechar mais e praticar e mexer-se cada vez menos. Eu tenho uma teoria sobre isso e tenho muitas pessoas que me chegam com coisas parecidas lá no estúdio. E a culpa disso acaba por não ser das pessoas, mas tem muita mão dos médicos. Okay? Sim, um bocadinho, sim. Os médicos incutem muito aquela coisa do tens uma dor na lombar, tens uma dor no ombro, não podes fazer nada, só podes ir para Pilates e podes fazer hidroginástica. Tudo o resto... Sim, não podes fazer exercício, podes fazer... Hidroginástica tu podes sempre fazer, não é? E eu às vezes pergunto sempre às pessoas se elas vivem dentro da água ou se vivem fora, para andarem a fazer só hidroginástica e principalmente pessoas aos 40 anos andar só... Não poderem fazer mais nada e fazerem só hidroginástica. Não faz sentido, não somos peixes. Mas ajuda, atenção, é bom. Sim. É bom porque é melhor do que estar sentado em casa, portanto... É tal questão. Entre não fazer nada ou fazer alguma coisa, preferimos sempre que se faça alguma coisa. Sem dúvida. Agora, não podemos limitar a pessoa e colocar uma crença na pessoa de que só aquilo é que funciona, nada fora daquilo vai funcionar. Tive até um caso de uma cliente minha que é fixe partilhar, que ela foi operada duas vértebras da lombar, tiveram de lhe substituir as vértebras, com um cancro, apareceu-lhe um cancro que correu ali um tumorzinho na zona, um tumor na coluna mesmo? Sim. Então tiveram de lhe substituir duas vértebras. Ela não andava muito pouco e ela começou a fazer sessões comigo e passado 2 meses estava a subir escada, já estava a andar, já conseguia fazer praticamente a sua vida. Foi uma revisão com o médico disse-lhe que ela não podia fazer exercício, tinha de parar já, só podia andar e subir escadas. Portanto, ok. Sim, lá está. Infelizmente, na medicina convencional ainda existe muito a crença de que, de facto, qualquer tipo de esforço, até para nós, enquanto terapeutas, os médicos também não valorizam tanto aquilo que é o nosso trabalho. Acham que eventualmente não existe essa necessidade, é por isso simplesmente o tempo cura tudo e a medicação ajuda a curar alguma coisa. Isto para a medicina tradicional funciona um bocadinho assim. Felizmente não podemos também generalizar, a realidade é essa. Isto é um bocadinho como a situação de... em todas as áreas eu acredito que existe sempre bons e maus profissionais. Claro. E felizmente na medicina já se começa a ver um bocadinho malta mais nova de forma diferente. E mesmo tirando o mais nova, sabes? Eu acompanho alguns médicos porque eu gosto de fazer às vezes aqui alguma parceria entre médicos, porque lá está, sabemos bem que os médicos são sempre profissionais de primeiro contacto, não é que nós não sejamos profissionais de primeiro contacto, aliás devíamos ser cada vez mais, mas sabemos que os médicos, por toda a nossa cultura, serão sempre profissionais de primeiro contacto e em certas situações ainda bem que assim o é. Mas em conversas e tudo mais, sinto que já existe esta abertura para certos médicos em perceber realmente e olhar um bocadinho para a ciência, não para a medicina, mas para a ciência, como algo que de facto, olha, resulta. Portanto, obviamente não vamos aqui generalizar a situação, mas
estamos a falar de pessoas que não têm propriamente dito 20 ou 30 anos, são pessoas que já com alguma idade, portanto já estamos a falar de crenças de médicos também mais antigos e não tão recentes quanto isso. E esses sim, garantidamente ainda continuam. E eu também tive aqui um paciente há pouco tempo em que o médico lhe disse que fazer uma consulta de osteopatia estava fora de hipótese, porque podíamos colocar alguma coisa fora do sítio e depois a coisa era problemática. Ao ponto em que ele depois se virou para ele e disse, olha, de facto já é a minha terceira consulta e as dores que eu tinha já não tenho. E ele, pois, mas isso acontece uma vez assim ou de longe, isso acontece... Pronto. Portanto, sim, acontece, é um facto. Principalmente, e acho que e antigamente não havia muito esta questão, acho que também foi uma coisa que foi ganhando cada vez mais força, não só pela questão dos médicos, mas antigamente tudo era feito com mesinhas, portanto, tudo aquilo que o campo dava a nível de tratamentos, portanto, era juntar umas ervas, era um bocadinho de azeite quente a escaldar, portanto, resolvia-se algumas situações. E aí havia sempre aquela coisa de, está quieto, não mexe, que é para não estragar. Portanto, eu acho que, ao mesmo tempo, isso também veio a ganhar cada vez mais poder propriamente dito. Mas para ti, para finalizarmos aqui um bocadinho este tema, achas que faz sentido realmente... isto é uma pergunta retórica, obviamente, que eu estou a fazer uma pergunta a ti que trabalhas com exercício, se faz sentido, ou o que é que achas que as pessoas imaginam, idealmente, no estragar a coluna em relação ao exercício? Eu acho que a pessoa deve sempre movimentar-se, ok? Porque quanto mais parado, pior, não é? A ciência diz-nos isso. Portanto, na escolha do profissional de movimento que a acompanhar, é importante que a pessoa perceba se está a ser personalizado, ou seja, se ele realmente está a ouvir a pessoa e se dói ou não dói, não é? Se tem restrição de movimento, se não tem, não é? E perceber que se o profissional está capacitado realmente para ajudar, não é? Porque nestes casos, se calhar, o profissional especialista em bodybuilding, se calhar não... acaba por não ser o mais indicado, não é? Sim, sim, é tal coisa. É a mesma coisa que ir ao médico. Se me dói a coluna, não vou a um especialista do joelho. É isso. É basicamente isso, não é? Portanto, a pessoa deve-se movimentar-se e continuar a fazer a sua vida normal, só que com limitar-se, não é? Perceber se tem dor, se não tem dor, ouvir o corpo. Sim. Que é uma coisa que se descarta com muita facilidade, não é? Nós temos sempre tendência que se existe uma dor e amanhã um voltaremozinho ou qualquer coisa, isto amanhã está fresco e fofo e não preciso... Às vezes passa assim, mas às vezes não, né? Sim, portanto... sim. Mas na grande maioria das vezes nem sempre é assim, até porque quem pensa dessa maneira, por norma já está assim há algum tempo, não está simplesmente assim há um dia ou dois, não é? É um bocadinho por aí. E depois, lá está, existe também muito aquela questão de que as pessoas acham que esta menina é uma coisa super frágil. Isto não aguenta... Não, nós temos toda uma estrutura antifrágil no nosso corpo, não é? Qualquer coisa parte. Não, também não, não é? Nós, aliás, nós somos quase um corpo de ferro, não é? Nós curamos doenças, nós temos uma estrutura super antifrágil, não é? Sim. Portanto, eu acho que a fragilidade está na cabeça e não na coluna. Coitado. Sim, é mais na ideia, mas ela acaba sempre por sofrer, porque é sempre muito mais fácil meter as culpas em cima de alguém, não é? Claro. Porque lá está, as pessoas, às vezes, por falta também um bocadinho de conhecimento, porque estas informações, às vezes, de partilhar um bocadinho estas informações, e hoje em dia cada vez existe mais, mas também desinformação. Acontece muito esta ideia de que o corpo é uma coisa muito frágil, que eu tenho que ter cuidado ao dobrar-me, eu tenho que ter cuidado a levantar pesos, eu tenho que ter cuidado em calçar-me, eu tenho que ter cuidado em fazer isto, a subir escadas, portanto... E atenção que isso é uma situação que não está só enraizado nas pessoas comuns, os comuns, mortais, né, como costumo dizer, como também muito nos profissionais. Sim. Atenção, é? Sim. Nós temos... Olha, ainda há pouco tempo recebi uma mensagem... Eu vi a tua publicação sobre isso, sim. De uma cliente minha que recebeu uma mensagem de uma terapeuta e de barra licenciada, sim, a dizer que ela não podia dobrar a coluna naquele exercício. Que a postura que ela tinha ter o ombro para trás e fazer um sorriso a fazer o exercício. Sim. Se ela tivesse de cara trancada já não podia fazer aquele exercício. Sim. Portanto, é importante também fazer perceber os profissionais que é normal dobrar as costas, é normal ter os ombros para a frente, é normal ter os ombros para trás, é normal ter um ombro mais para cima, outro para baixo.
Okay? Sim, nós não somos totalmente simétricos. Ora bem, isso mesmo. Portanto, movimentar é o mais importante e saber ouvir a pessoa, não é? E o nosso corpo quando somos nós, não é? Sim. Porque se tu vais levantar uma barra de 200 kg e se dobras a coluna e tens dor, é pá, se calhar levantar 200 kg acaba por não ser benéfico. Mas se tu conseguires levantar 200 kg com a coluna dobrada e não sentires dor nenhuma, não vejo qual é o problema de tu fazeres aquele movimento. É uma questão de preparação até o momento exato em que tu precisas de lá chegar. Isso mesmo. Não é? Pá, e quando eu dou o exemplo da barra de 200 kg, mas dou o exemplo de ir buscar uma chave que caiu no chão, né? Sim, tens de uma dobrar simples caixa, uma coisa qualquer, sim. Pronto, também tens de ter preparação para conseguir levantar a caixa, né? Portanto... Sim, e que na realidade existe muita dificuldade às vezes, e também aquela questão de que, voltamos um bocadinho à questão da postura, de que para apanhar um simples objeto do chão a pessoa tem que estar com a coluna totalmente direita, né? Às vezes costumo em brincadeira dizer às pessoas, quer dizer, você não engoliu nenhum garfo, nem tem uma estaca agarrada às costas que não se possa mexer para... portanto, existe realmente este mito muito grande ainda de que para ir abaixo eu não posso dobrar, eu não posso nada, porque senão vou dar cabo da coluna. Quer dizer, ela por si só já tem todas as curvaturas associadas para se poder movimentar. E nós olhamos para ela como se ela fosse um espeto. Um pau a direito, não é? Não faz... No outro dia tive uma pessoa que veio ter comigo com o raio-x, dói muitas costas, não percebo porquê. Eu olhei para o raio-x da pessoa assim, no plano frontal, e percebi que ela tinha uma coluna retificada, não é? Ou seja, era uma coluna direita, era literalmente um espeto. Sim. E eu disse, olha, o teu problema é teres a coluna direita. E ela ficou-se a olhar para mim. Direita? Mas é suposto ter torta? Pois. Sim. E as pessoas às vezes não têm esta noção que, de facto, ter curvaturas também não é em excesso, obviamente, mas ter as curvaturas que são anatómicas da coluna é totalmente natural, propriamente dito. Sim. Aliás, ter o contrário e estar totalmente retificado e totalmente muito reto, aí é que não é natural. Até porque encontra-se, se for preciso, mais pessoas com dores por retificação do que às vezes pessoas com dores por escoliose. Sim. Porque, obviamente, não estando aqui a falar de uma escoliose muito avançada, com um grau muito grande, mas até porque quase todos nós temos sempre qualquer tipo de escoliose associada, há sempre algum desvio que acaba por acontecer, uns mais que outros, a realidade é essa. E eu já tive aqui muitos pacientes assim, em que pacientes com algum tipo de escoliose, e de repente não é que exista propriamente dito uma dor associada por conta da escoliose em si. Pelo contrário, tenho muito mais pessoas com dores por conta da retificação, por ter uma coluna muito mais direita, mais rígida, do que por alguém que tem pura e simplesmente uma deformação da coluna. Portanto... Isto depois tem a ver com a adaptação ou a falta de adaptação do corpo, não é? E a dor aparece quando existe uma falta de adaptação do corpo, principalmente à gravidade. Sim. Olha, e para ti, em termos de exercícios, porque isto também é uma pergunta que me aparece muito, que é, perguntam às vezes quando estamos na fase final da consulta, e eu digo, a maior parte das vezes a pessoa diz-me que não faz rigorosamente nada, e eu digo, assim, alguma coisa temos que fazer, nem que seja uma simples caminhada e juntando isto a um subir e descer escadas. Nem que seja isto, nem que sejam 10 minutos do seu dia. Isto para começar. Mas depois, quando eu digo, olha, mas faria sentido, se calhar, fazermos um bocadinho mais e tudo mais. E a pessoa depois começa na pergunta típica de, então, e quais são os exercícios que eu posso fazer? E depois vem, quais são os exercícios mais prejudiciais? Ou seja, se há exercícios, assim, proibidos, propriamente dito, que vão estragar ou que vêm aqui dar uma proibição para a pessoa não poder fazer. O que é que tu tens a dizer sobre esses exercícios proibidos, se é que achas que existe? Vamos começar por desmistificar o que é o exercício físico, o que é o treino, não é? O treino nada mais é do que movimentar o corpo, não é? Então nós temos padrões de movimento, o empurrar, o puxar na vertical, o puxar na vertical, o empurrar na horizontal, não é? E seja membros superiores, membros inferiores. E o treino é explorar esses movimentos, ou seja, treinar pernas, o treinar peito, o treinar ombro,
acaba por ser uma falácia, entre aspas, porque tu nunca consegues isolar só uma parte do corpo, não é? Tu, quando fazes um agachamento e empurras uma caixa para cima, né? Quando pegas uma caixa do chão e metes a caixa acima da cabeça no móvel, não é? Por exemplo, tu usas o teu corpo todo, tu não utilizas só o glúteo ou não utilizas só o reto femoral, tu utilizas todo o corpo e existe uma ecologia de movimento, ou seja, a força das pernas faz com que tu tenhas força no braço para conseguires ter a caixa acima da cabeça. E o treino deve ser visto como função, não é? Trabalhar funções do corpo em vez de ser treinar peito ou treinar... Sim, que é o que de uma forma tão isolada. Que é o que a malta faz quando entra num ginásio ou quando quer treinar com um PT, não é? Quer trabalhar só o glúteo porque quer que o glúteo cresça. Sim. Não é assim, calma, não é assim tão, sim, não é assim dessa forma também que as coisas... Não é assim tão linear, sim. Portanto, eu acho que o treino deve sim ser visto assim. Agora, o que é que tu deves ou não fazer? Já disse o que é que tu deves fazer, deves olhar para o treino como função, ok? Deixa ver como é que eu empurro para a frente, como é que eu empurro para cima, como é que eu consigo agachar, como é que eu consigo puxar alguma coisa do chão. O que é que tu não deves fazer? Não deves fazer nada que te cause dor, ok? Por exemplo, vamos supor, pegar alguma coisa do chão, fazer um peso morto, que é pegar alguma coisa do chão. Se tu sentires dor, tu tens de conseguir adaptar, não é? E se tu estás a passar pelo processo sozinho ou sozinha, tu deves, se calhar, procurar a ajuda de um profissional, não é? Não estou a dizer de mim, mas de um profissional de exercício que te consiga corrigir ou consiga readaptar o exercício para que tu consigas fazer sem dor. Okay? Se tu fazes sempre esse movimento com dor, a malta tem de procurar uma pessoa da tua profissão, um fisioterapeuta, um osteopata. Okay? Sim. Porque, lá está, o objetivo aqui não é que exista propriamente dito algo que seja proibido, tem que ser adaptado às necessidades de cada um. Ora bem, é isso mesmo. Acho que é um bocadinho por aí, porque nós também, sem antes testarmos e a pessoa também testar e perceber o que é que consegue ou o que é que não consegue fazer, não é que exista uma proibição. Agora, obviamente temos que ser conscientes ao ponto de a pessoa há 20 anos que não pratica ou que não faz rigorosamente nada. Tem que ter a consciência que não vai entrar para dentro de um ginásio ou para outro tipo de modalidade que seja, não pode querer fazer as coisas ou as cargas ou a intensidade que faz como se eventualmente já estivesse a treinar de forma regular, não é? E depois tens a questão a malta chega-te aqui com 50 anos, não sei o que, eu tinha tanta força quando tinha 20 anos, não sei o que, gostava de ter... Calma. E há quanto tempo é que não treina? Há 30. Há 30. Pronto, e eu, então é normal que há 20 tivesse melhor, não é? É possível ele ficar melhor do que com 20 anos, mas tem de haver toda uma progressão, não é? Não vai ser no próximo mês nem daqui a 2 meses que ele vai conseguir essa capacidade, não é? Sim, mas pronto, existe muito aquela questão do imediatismo, não é? Tudo para ontem, propriamente dito. Tudo para ontem. E eu sei que é muito mais sexy eu dizer aqui que não podes fazer peso morto se tiveres dores na lombar. E agora certamente o Bruno vai utilizar este corte para fazer... Sim. Para meter no Instagram. Para fazer... Sim. Porque é isto que a malta quer ouvir. Quer ouvir, sim. Mas a verdade é que não existe uma guideline, não existe uma coisa... Sim. E as guidelines que existem são com pessoas totalmente controladas. Sim, todas mais ou menos com o mesmo padrão. Mas a cena é que todos nós funcionamos de forma diferente, todos nós temos uma vida diferente, todos nós temos famílias, todos nós... Sim, eu ainda não tenho filhos, mas... Os contextos são completamente diferentes, portanto eu acho que o segredo aqui é sempre adaptar consoante as necessidades da pessoa, e é isso, ou seja, é o personalizar, é o trazer cada vez, olhar com algo mais clínico, mais rigoroso realmente para aquela pessoa em questão, e não propriamente dito pegar numa tabela de Excel e por simplesmente colocar para lá tudo e dizer, olha, então agora vamos fazer assim, vamos ver durante este mês o que é que resulta e depois voltamos a avaliar novamente. E há variáveis que as pessoas não estão a controlar. Por exemplo, vou dar o exemplo do peso morto. Tens dor na lombar a fazer peso morto. Experimenta descalçar, faz o exercício descalço. Se calhar estás a ter dor na lombar por causa dos ténis. Se calhar os ténis não são mais adequados para treinar. Sim. Não é? Então, há variáveis como isto, a roupa que tu tens vestida, as tatuagens, as cicatrizes, não é? Sim, isso tudo pode estar a influenciar no movimento da pessoa e a pessoa nem se está a mancar disso, claro. Falando de exercício, há um dos exercícios
que também muito por um bocadinho de culpa daquilo que é o tratamento convencional, e que também me aparece muito aqui dentro, é que há a ideologia de que trabalhar o core, ou trabalhar a zona do abdominal, certo, é o suficiente para tirar a todas dor. as dores do mundo. Sim, portanto dói. É um bocadinho como quando andávamos na escola, mais em putos de O chá. caías, é um chazinho. O chá milagroso, Partiste um braço, é um chazinho. Dói-te a cabeça, um chazinho. Yep. Aqui parece que se começou a colocar do género dói a coluna ou dói principalmente a lombar, faz abdominais. Fortalece o core, faz pranchas. Não que a prancha não seja um exercício vantajoso, mas voltamos ao ponto, não é isolando que eventualmente vamos resolver o problema. Mas o que é que tu achas sobre este fazer pura e simplesmente abdominais resolve propriamente dito o problema da lombar? Antes de mais, desmistificar o core, não é? Porque o core não é só o abdominal em si. Aliás, o abdominal em si são muitas camadas, né? Temos os oblíquos, temos o transverso, temos o reto abdominal, né? Temos toda uma panóplia de músculos que envolvem a região abdominal. Temos também o músculo da respiração, que é o diafragma. Temos os músculos pélvicos, temos o glúteo. Então isto tudo faz parte daquilo que chamamos de core, né? Porque certamente vai haver pessoas que nos vão estar a ouvir e a ver que não sabem o que é o core e que pensam que é o abdominal, tal e qual como tu estavas a dizer aqui. Sim, não é? que é só aquilo, sim. Portanto, a pessoa, se for autodidata e se trabalhar só o abdominal, não está a fazer mal, está a fazer bem, é muito melhor do que não fazer nada, não é? A questão aqui é que a pessoa, quando fala de core, a pessoa obviamente olha só para a questão do abdominal, do abdominal. Portanto, em si, sim. Se falarmos aqui em core, no geral, trabalhar a respiração, trabalhar o glúteo, se a pessoa trabalhar por si só o core, está no bom caminho. No entanto, acaba por ser redutor porque provavelmente há outras coisas que a pessoa tem de olhar para. Exemplo, os olhos, né? Perceber se há alguma disfunção nos olhos, perceber se a pessoa tem muita falta de equilíbrio, se tem problemas ou disfunções no sistema vestibular. Pronto, temos aqui a questão do sistema respiratório, o diafragma, que está diretamente relacionado com a nossa respiração. Sim. Né? A questão do funcionamento dos órgãos, né? Que não é a minha área e não domino por completo, e aí deixo para a osteopata da minha equipa. Sim. Mas temos de olhar para mais variáveis para que a pessoa consiga deixar de ter dor. Ter mais... lá está, olhar um bocadinho para o corpo como um todo e não propriamente mas se a pessoa, se tu conseguires dizer assim, olha, eu quero que tu faças exercícios de core, ela fizer os exercícios de abdominais e realmente ela fizer, estamos no bom caminho, ok? Sim, o problema aqui é o quê? É a pessoa olhar pura e simplesmente para o core como uma situação de abdominal. Pois. Puro e duro, sim. Ok? Portanto, não existe mais nada a não ser o fazer abdominais, e a realidade é que eu já tive aqui inúmeros casos em que a pessoa pura e simplesmente tem uma dor lombar, foi a médico, fez exames, o médico disse que tinha que fazer abdominais, portanto houve aqui uns exercícios de abdominais. Pronto. E a coisa continua exatamente igual. Tens o exemplo do crunch, né? A pessoa quando pensa nos abdominais, exercícios abdominais, é só estar ali propriamente dito. Os crunches, né? Aquela a flexão da coluna, não é? E às vezes a pessoa tem dificuldade em fazer flexão da coluna. Pois, portanto, e ela não percebe bem qual é o movimento, não percebe se é a coluna, se é o bracing das costelas, ela não percebe o que está a acontecer, não é? E faz simplesmente. E às vezes fazer estes exercícios mal feitos acaba por também agravar o problema que a pessoa já tem na coluna. Eu, na minha opinião, existem movimentos que acabam por ser mais benéficos, que eu chamo de anti-movimento, né? Que é as anti-rotações, anti-flexões laterais, que acabam por ser mais funcionais àquilo que acontece no nosso dia-a-dia, né? No nosso dia-a-dia, quando andamos, estamos sempre contra gravidades, né? Sim. Né? Existe um vento, tu para não ires com o vento tens de estabilizar, não é? Portanto, existem exercícios um bocado mais inteligentes de se fazer no que se trata a treino de core e de abdominal. Sim, e a realidade é, consoante isso que tu estás a dizer, o que acontece é, as pessoas não têm tanta consciência corporal. Portanto, as pessoas, como tu estavas a dizer, as pessoas não sabem propriamente dito o que é que aquilo vai fazer ou deixar de fazer. A ideologia é,
se eu fizer isto, eu tenho este resultado. É a única coisa que está ali. Se nem os profissionais muitas vezes têm este conhecimento, não é? As pessoas que tiveram não sei quantos anos a estudar, supostamente formação para tal, sim. Quanto mais uma pessoa que estudou economia, não é? Que ela não sabe nada do corpo, não é? Ou praticamente não sabe nada, aquilo que sabe é dos avós e da mãe. Sim. E do que vê no Instagram hoje em dia, não é? Sim, sim. Agora, em termos de exercícios específicos, ou em termos de movimento, partilha um bocadinho com quem nos vai ouvir e ouvir. O que é que para ti faria mais sentido, por exemplo, alguém que tem, de facto, já pegando um bocadinho na lombar, o que é que achas que aquela pessoa poderia fazer num contexto sozinha, ok? Certo. Tendo em conta que aquilo sempre que nós acabamos por dizer se a pessoa já estiver assim há um tempo em que não consegue resultados, se calhar já tentou algumas alternativas e mesmo assim não chegou a nada, a nenhum resultado, obviamente que o melhor aí é procurar um profissional, porque voltamos ao ponto. Sim. E eu hoje em dia também já deixei de fazer, de certa maneira, alguns vídeos para publicação de redes sociais, porque cada vez começo-me a perceber que nem sempre estar a demonstrar certos e determinados vídeos vai ser vantajoso para aquele tipo de pessoa. Porquê? A pessoa vai chegar, vai ver a minha página, vê os vídeos e diz, olha, o Bruno está a dizer para fazer, eu vou fazer. Sim. E de repente a pessoa fica pior. Pois. Não é? Porquê? Porque se calhar, mediante a situação que ela tem, se calhar estar a fazer aquele exercício, lá está, não é que seja um exercício proibido, mas se calhar a pessoa não tendo a consciência corporal que necessita, não sabendo para o que é que vai ser, vai só por simplesmente fazer o exercício e se calhar acaba por se dar mal. Portanto, fugindo um bocadinho destas pessoas, fugindo naquela questão de que o ideal seria procurar ajuda, o que é que achas que uma pessoa em casa, sozinha, poderia começar por fazer para tentar perceber se conseguia aqui algum resultado? Então, eu vou dar aqui três movimentos ou três coisas para as pessoas poderem estudar em casa. Não vou estar aqui a exemplificar, né? Porque muitas pessoas estão-nos a ouvir aqui no Spotify sem vídeo, né? Sem vídeo, sim. Portanto, eu vou dar aqui 3 coisas que as pessoas podem estudar e 3 movimentos que as pessoas devem estudar para ficar sem as dores na lombar ou no caminho para. Vou começar pela respiração, respirações diafragmáticas, não é? Não vou estar aqui a dizer o que é que são respirações diafragmáticas, vou-vos deixar este nome para depois vocês poderem pesquisar um bocadinho no YouTube. Sim. Há muitos vídeos a explicar como é que isto se faz, ok? Vou começar pelas respirações diafragmáticas. Segundo, movimentos com os olhos, ok? Movimentos de convergência, né? Movimento de convergência, isto depois lá está, vão pesquisar para perceber o que é. Sim. E movimentos sacádicos, okay? Estimulando estas duas vertentes do sistema visual, vamos conseguir ter aqui uma boa resposta do nosso corpo à dor, okay? E terceiro, já falámos aqui, volto a reforçar, exercícios de anti-rotação e anti-flexão lateral do nosso corpo, okay? Procurem, vão ao YouTube, vejam imagens no Google, dá para fazer em casa com os elásticos, dá para fazer com o parceiro, com a mãe, com o pai, com o periquito se calhar não, o periquito é difícil. Acaba por ser um bocado difícil. Sim. Mas com o elástico dá para fazer no ginásio com as polias, dá para fazer de várias formas, portanto acho que aplicando estes 3 movimentos a pessoa está um degrau acima para ficar sem as dores na lombar ou uma dor, qualquer que seja a parte do corpo. Mas não falando só na questão da coluna, propriamente dito, que tipo de pessoas é que tu acabas por fazer em termos de acompanhamento e que resultados é que consegues ter das variedades de patologias? Fala-me lá um bocadinho sobre... Chega-me tudo ao estúdio, felizmente, desde entorses no pé, desde hérnias, desde roturas musculares, tenho tudo um pouco, desde performance desportiva, que também acaba por ser algo que nós temos de olhar para todo este sistema, não é? No outro dia apareceu-me um jogador de futebol que ele dizia-me que tinha medo de ir às bolas. Eu percebi, depois de fazer uma avaliação, que o problema dele estava na entrada ocular, né? Nos olhos. Então, ao estimular isso, passado 2 meses, ele já me dizia que já conseguia ir à bola e já começavam a haver lesões boas do impacto de ir às bolas. Isso é bom, quer dizer que estás a ir à bola, não sei o quê, dos pitões na perna, não sei o quê. Pronto, são tudo ossos do ofício de quem joga a bola, acredito eu.
Portanto, aparece-me tudo um pouco, não é? Tenho tudo um pouco. Retificadas. Isto é um bocadinho para ir ao encontro do quê? Porque eu acredito que em termos de exercício físico às vezes ainda possa existir, ou de reabilitação, ainda possa existir às vezes aqui um bocadinho também aquela questão de se calhar não é para mim, se calhar aquilo que eu tenho se calhar não se vai enquadrar bem, e então a minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido para que realmente as pessoas possam perceber que apanhas um bocadinho de... Olha, aquilo que eu vou dizer agora até vai dar um corte bacana. Isto é polémico, porque vou contra aqui um pouco o que os médicos dizem, o que é que a medicina nos diz, que é todas as pessoas podem fazer exercício físico. Sim. Todas, mesmo que tu estejas acamado, sim, tu podes fazer exercício físico. Os teus olhos mexem, tu podes fazer exercício físico. Tu consegues respirar, tu podes fazer exercício físico. Sim. Estás a ver? Então, se uma pessoa acamada consegue fazer exercício físico, quem não está, aparentemente se tu andas, só não te consegues dobrar, tu também podes fazer exercício físico. Tem de ser adaptado a ti, não é? Tens de ser seguido por um profissional que realmente te ouve e consegue avaliar a tua condição para te poder dar aquilo que tu precisas. Sim, porque voltamos ao tal ponto. Apesar de o exercício físico ser benéfico, e eu sei de muitas pessoas que acabam por fazer este processo sozinho, e está tudo bem, obviamente, em relação a isso, desde que o faça. Claro. Porque é sempre muito melhor do que não fazer rigorosamente nada. Só que é preciso realmente ter esta consciência de que o exercício físico não é nenhum vilão. A coluna não é frágil ao ponto de eu ter que me recusar a fazer certos e determinados movimentos com medo que venha a existir consequências por eu estar a fazer aquilo. Já aqui percebemos que é um bocadinho o contrário. Aliás, o não fazer nada vem trazer muito mais consequências do que se eu estiver a fazer alguma coisa. Portanto, aqui a questão é, de facto, sempre que procuramos um profissional, tentar adaptar sempre, perceber o que é que aquela pessoa necessita ou não necessita, e adaptar da melhor maneira possível à circunstância. Agora, não é por a pessoa não conseguir calçar-se sozinha que tem que passar o resto da vida nesta circunstância. Não é? Portanto, acho que não faz sentido esta ideologia de que o exercício faz mal e que cuidado para não estragar, cuidado para não mexer, porque senão vai aqui deixar mais sequelas do que aquelas que já temos. Para terminar, eu gostava que pudesses deixar aqui uma mensagem, uma ideologia tua sobre um bocadinho motivacional, por assim dizer, para as pessoas que estão do outro lado, que às vezes passam, porque sabemos, a realidade é esta, sabemos que quando passamos por um processo de dor não são situações fáceis de lidar, não é? Portanto, eu acredito que também te apareçam pessoas assim, a mim aparecem muitas pessoas assim, com a vida virada do avesso, já de facto num estado emocional um bocadinho mais baixo, porque a sua independência, não é? Está posta em causa, não é? Está posta em causa, e está cada vez a desaparecer a olhos vistos, e a pessoa sente depois que realmente já não é capaz disto, já não é capaz daquilo, e depois acaba por trazer. Portanto, partilho aqui uma mensagem ou uma ideia tua sobre esta ligação que possa acontecer para, de facto, ajudar um bocadinho estas pessoas que às vezes se sentem um bocadinho mais em baixo. Procurarem ajuda, principalmente. Terem o suporte aqui de uma psicóloga pode ser aqui muito importante neste processo. Se conseguirem um ecossistema onde tenham tudo integrado, como é o caso do método neurofuncional, onde temos uma nutricionista, uma psicóloga, onde temos a mim, fisioterapeuta, tudo ali num só ecossistema, acaba por ser melhor, mas se tiverem a oportunidade de estar com vários profissionais ao mesmo tempo, acaba sempre por ser benéfico, mas sem dúvida que trabalhar o psicológico é muito importante, e às vezes não é só o psicológico, é o espiritual também, ok? Mas aí já estamos a entrar noutros 500. Sim, isso. Mas
que é interessante, explorem, não é? Sim, sim. Temos aí os reikis, as constelações familiares, isso tudo vem agregar valor, okay? Não é algo que vem destruir. Quando é feito com pés e cabeça, com as pessoas certas, vem sempre agregar valor à vida das pessoas. Portanto, explorem-vos, explorem a vossa vida, explorem o vosso mental, explorem a vossa vida quando eram mais novos, porque provavelmente vão chegar a mais respostas e provavelmente a vossa dor na lombar ou na coluna vai melhorar. Eu acho que sim. Olha, só me resta agradecer por teres vindo, teres reservado aqui um bocadinho do teu tempo para partilhares aqui algumas ideias e trazermos aqui um bocadinho mais de contexto e informação às pessoas lá para casa, porque ainda é algo que nem sempre as pessoas têm acesso, ou têm acesso com facilidade, mas nem sempre se encontra as melhores informações. E agradecer também aqui o teu convite, porque és um profissional que eu admiro muito, já nos acompanhamos muito desde o início, portanto o teu crescimento tem sido notável e quero-te agradecer e parabenizar-te por todo este projeto. Estamos juntos. Obrigadão, puto. Está feito.